Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre alguns livros que eu abandonei aqui na minha estante, mas que eu quero dar a famosa segunda chance. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal contando a minha experiência sobre dar uma segunda chance pra uma história, e eu acabei citando A Rainha Vermelha como livro que eu tentei ler uma vez, mas eu não gostei tanto assim. Depois eu dei uma nova chance e a história acabou me surpreendendo. Os livros de hoje vão seguir esse mesmo esquema, são histórias que eu tentei ler, mas que eu não gostei tanto assim, e que muitas pessoas elogiam, que muitas pessoas dizem, não, insiste que você vai gostar. Então eu pretendo dar uma nova chance pra essas histórias ainda esse ano. Eu não sou uma pessoa que abandona muitos livros, mas um deles assim, que eu sinto uma tristeza aqui no meu coração é Mentirosos. Esse é o tipo de livro que ficou famoso pela sua reviravolta ali no final, e eu tenho muita curiosidade pra saber o que acontece, o que é real e o que não é, e muitas pessoas falam, não, insista porque você vai ficar muito maravilhado. E assim, o início de Mentirosos me envolveu bastante, mas aos pouquinhos eu fui pegando assim um pouco de birra com os personagens, eu não tava gostando tanto assim da história, mas eu confesso que o início foi muito bom, eu consegui me entreter, eu consegui acompanhar tudo o que tava acontecendo, mas depois acabou ficando tudo meio monótono, ficava só nos pensamentos da protagonista, e eu tava ficando confuso, então eu peguei, larguei o livro e pensei assim, não, um dia eu retorno, eu vou morrer de curiosidade pra saber o que acontece no final, que é aquela reviravolta toda, mas por hora eu não consigo ler o livro, então eu vou fazer o quê? Abandonar. Eu já li outro livro dessa autora, que é o Histórico Infame de Frank Loudoun Banks, e eu gostei muito desse livro, então eu tava sim empolgado pra ler Mentirosos. Eu espero do fundo do meu coração que Mentirosos seja o mesmo caso de A Rainha Vermelha, que eu não gostei no início, que a história não conseguiu assim me prender e eu larguei, depois eu voltei e a história me impressionou muito, então aguardemos. A segunda história que eu tenho pra compartilhar com vocês talvez deixe vocês assim bem tristes, bem chateados comigo. Eu tentei muito ler esse livro e eu não tava num momento assim muito legal pra essa história, então eu acabei assim deixando ela de lado, mas não foi porque o livro não tava legal. O livro tava bom, mas eu não tava confortável pra ler a história, não tava me sentindo assim muito familiarizado com os personagens. Os capítulos grandes estavam me incomodando um pouquinho, mas tem um porém nessa história, porque eu sou acostumado a ler livros com capítulos grandes, só que nesse livro eu não tava realmente no clima pra ler, então não rolou. O livro da vez é Simon vs Agenda Homo Sapiens. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão assim bem desapontados comigo, porque Simon vs Agenda Homo Sapiens é o tipo de história que envolve todo mundo, que muita gente ama, que é uma história que funciona para a maioria das pessoas, mas eu não digo que a história não funcionou comigo. Como eu falei para vocês, eu não estava no momento certo para ler esse livro, e acontece isso comigo várias vezes. Pelo menos nesse ano não aconteceu nenhuma vez ainda, porque eu tentei ler esse livro lá em 2016, então talvez se eu tentar ele nesse ano as coisas fluam melhor, eu consiga gostar da história. E uma curiosidade sobre deixar esse livro de lado é que na mesma época que eu abandonei ele, eu abandonei Mentirosos. Foi um na sequência do outro. Então realmente eu não estava bem, eu não estava pronto para ler esses livros. Então me desculpem. Sobre o próximo livro, eu nunca vi uma pessoa fazer uma resenha negativa sobre ele, então as minhas expectativas estavam lá em cima. Eu comecei a ler a história, mas aí eu pensei, vou parar. E isso já tem o quê? Mais de 2 anos. Eu tô falando de A Minha Metade Silenciosa. Eu abandonei esse livro na página 30, então vocês percebam a quantidade do relaxo que o menino Leonardo estava na época que tentou ler A Minha Metade Silenciosa. E eu acho a história desse livro muito interessante, por quê? Porque ela vai trazer a história de um menino que sofre bullying na escola, e ele tem uma deformidade, que ele não tem uma orelha. Então tudo nesse livro é adaptado, é uma coisa assim pra realmente demonstrar que o personagem não tem uma orelha. Então eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa coisa do trabalho editorial que eles fizeram aqui no Brasil e também fora do Brasil. Mas na época que eu tentei ler, o livro não me prendeu tanto quanto eu gostaria, então é uma pena, mas desse ano A Minha Metade Silenciosa não passa. Quando eu tiver assim numa vibe de yay, eu vou pegar ele, eu vou ler e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Eu espero muito, muito mesmo que eu goste. O último livro do vídeo de hoje foi lançado lá em 2011, mas eu ganhei ele lá em 2013, 2014, e eu sempre tive muita curiosidade pra ler. Aí no início do ano passado eu peguei o livro pra ler e acabei largando ele na página 84. O livro em questão faz parte de uma série, já teve filme, eu tenho aqui em casa o primeiro e o segundo livro, e eu tô falando de quem? Eu Sou o Número 4. O meu problema com esse livro foi um pouquinho diferente dos anteriores, porque na época que eu tentei ler Eu Sou o Número 4, eu já estava um pouco saturado desses universos, e eu tentei ler o livro e as coisas não estavam se encaixando, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Aí eu disse, quer saber? Fica pra outra hora, vou largar. E muitos de vocês já me indicaram essa série, muitos de vocês pedem assim, você já leu Eu Sou o Número 4? E aí eu sempre digo pra vocês, olha, eu vou tentar ler de novo, mas não é uma prioridade. E o livro continua não sendo uma prioridade pra mim. Com relação aos anteriores que eu mostrei pra vocês,
são livros que eu pretendo sim dar aquela famosa segunda chance. Mas pra esse, talvez eu dê, mas não nesse ano, tipo daqui uns 2, 3 anos talvez. Deixem aqui nos comentários alguns motivos que levaram vocês a gostarem desses livros, me convençam e aí quem sabe eu passe esse livro na frente dos outros, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos e ativar as notificações. Tchau!